Olá, zootecnista! Tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira e nós começamos o nosso ZooX Live, hoje em comemoração ao Dia da Mulher. É sim, por que será? Porque hoje nós teremos uma visita, quer dizer, uma visita não, uma profissional zootecnista mulher que trará um assunto massa, que quando eu postei essa semana foi uma chuva de comentários. E essa zootecnista acabou de entrar. Sejam muito bem-vindos, zootecnistas que entraram na nossa live. Estou esperando você, zootecnista que ainda não entrou na nossa live, porque você hoje não pode perder esse ZooX Live que vai falar sobre boas práticas na conservação de forragens. Gente, quando eu falei sobre esse tema, o pessoal foi mandando direct, foi dizendo que não perdia essa live de jeito nenhum. Então, estou esperando aqui vocês. Salmo já chegou, Cleide Moraes já chegou. Gente, sejam muito bem-vindos. Quem não está na live, que você conhece, zootecnista que não está na live, aperta esse aviãozinho aqui e manda o ZooX Live para esse pessoal, para que ninguém perca hoje a live conduzida pela nossa zootecnista Jeane Dias. Jeane já está aqui na nossa live, esperando para entrar, para conduzir a nossa live, mas eu tô achando que vocês esqueceram que tem ZooX Live hoje. Não tô vendo aquela movimentação aqui que tem todas as sextas-feiras. Então, enquanto isso, enquanto vocês vão chegando, vão mandando aí o aviso para o colega que nossa ZooX Live já começou. Eu quero agradecer a todas as mulheres zootecnistas que estão mandando fotos e vídeos para a gente. Gente, nós temos muitas fotos de mulheres zootecnistas de vários estados. Saiu de Pernambuco, a coisa saiu, desandou, mas desandou de um modo benéfico, de um modo muito feliz, né, que foi atingir a vários estados, não só aqui no estado de Pernambuco, e a ABZ Pernambuco está recebendo muitas zootecnistas maravilhosas, com fotos maravilhosas para compor o nosso feed aqui na ABZ Pernambuco. Zootecnistas que estão entrando e demais profissionais das ciências agrárias, sejam muito bem-vindos. Uma ótima noite, que vocês possam curtir, aproveitar esse conteúdo que vai ser passado aqui por Jeane para vocês. Muito obrigada, viu, C4? Eu não sei qual é teu nome, mas muito obrigada. Parabéns para todos nós que estamos envolvidos nesse projeto da ABZ. Paloma, sua linda, seja bem-vinda. Daísa, Carla, Rodrigo. Então, agora que o ZooX Live começou a esquentar, vamos chamar a nossa convidada de hoje, Jeane Gonçalves. Jeane, tô indo aí lhe chamar. Olá. Olha, Jeane! Olá, boa noite. Estou ouvindo você perfeitamente. Ah, que ótimo. Muito obrigada, Simone, pelo convite para fazer parte dessa live maravilhosa. Desde já agradeço a presença de todos aqui e é uma satisfação muito grande, muito prazerosa em estar essa noite aqui com vocês. Ah, eu é que agradeço você, a ABZ Pernambuco agradece você, que desde o início topou de cara nessa live, e assim, não é fácil, a gente tem tantos outros compromissos, mas estamos tendo a presença de vários profissionais disponíveis, assim como você, e eu falo em nome de toda a ABZ Pernambuco, para a gente é um prazer imenso tê-la aqui, viu, Jeane? Muito obrigada. E a live é sua agora, fique à vontade. Obrigada, Simone. Para quem está chegando agora, para quem não me conhece, eu sou Jeane Dias, eu sou zootecnista, formada pela Universidade Estadual de Maringá, com mestrado e doutorado na área de produção animal, e a minha área de atuação é forragicultura.
Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre as principais práticas na conservação de forragem. Desde já nós temos que ter em mente, né, e passar para o produtor que a prática de conservação ela é fundamental para o sucesso na produção animal. Aquele produtor que não pensa em guardar o alimento e conta só com a pastagem, ele vai sofrer com a sazonalidade e acaba tendo que vender os animais a baixo custo para poder manter, né, o mínimo da propriedade. Principalmente produtor, tanto produtor de leite como produtor de corte, caprino, ovino, a prática de conservação ela é fundamental. Bom, nós sabemos que as principais práticas de conservação é através da fenação e do processo de ensilagem. Nós também temos os pré-secados, que veio, né, alguns chamam de pré-secado, outras chamam de silagem pré-secada, mas é tudo um pré-secado, né? Bom, o feno, só lembrando para quem ainda não se recorda, né, o feno é aquele material que passa por um processo de desidratação. Já a silagem, ela passa por um processo de fermentação no meio anaeróbico, através da produção de ácido lático produzido por bactérias ácido láticas, né, como, por exemplo, lactobacillus, né, e o que vai conservar a silagem é justamente isso, é o rápido baixamento do pH através de uma fermentação lática. Então, quais são as práticas, né, para a gente produzir e confeccionar uma silagem de boa qualidade? Aparentemente, parece ser muito simples se conservar, né? Para feno é só cortar e deixar secar, não é tão simples assim. E para silagem também, é só cortar, jogar lá dentro do silo e compactar e vedar também. Não é tão simples assim. Nós temos que levar em consideração o momento certo da colheita, né? Qual é a forrageira? Primeiro, qual é a forrageira que a gente vai utilizar? Em cada região, a gente tem que pensar numa forrageira. Não adianta você querer plantar milho próximo do sertão, no período, né, a gente sabe que é uma escassez de água, no solo raso, então a gente tem que pensar em outra cultura. Então, pronto, nós determinamos a forrageira que nós vamos trabalhar. Então, depois a gente tem que pensar o momento ideal do corte, quando eu vou cortar, como eu faço para saber que aquele momento é ideal para a gente cortar, para ensilar. Antes se falava do ponto de pamonha, hoje a gente sabe que se cortar no ponto de pamonha, nós vamos ter uma grande quantidade de umidade, que irá comprometer o processo fermentativo desse material. Depois começou a pensar, não, é o ponto do grão farináceo, é uma boa alternativa na prática. Mas será que a gente, hoje, né, porque antes era um pouco complicado se determinar a matéria seca, para o ponto ideal da gente guardar. Hoje a gente já consegue fazer no forno micro-ondas. Então, quando a gente perceber que o grão farináceo está próximo do ponto, a gente já pode coletar umas 10 plantas da área, fazer uma amostra homogênea, picar, né, moer, e fazer a análise de matéria seca no micro-ondas. A gente encontra essa metodologia até mesmo aqui pesquisando, né? Então, é uma prática bastante simples. Determinou que o teor de matéria seca está entre 30% a 35%, a gente vai cortar. Aí depois a gente tem que pensar na colheita, a gente tem que colher o material, que as partículas, o maior número de partículas estejam entre 1 a 2 centímetros. Isso vai favorecer tanto na compactação como também na boa fermentação. E depois, claro, a compactação e a vedação. Outra coisa que a gente tem que pensar antes mesmo do plantio da forrageira é o dimensionamento do seu cio. Quantos dias você pretende alimentar esses animais? Quantos animais são? O peso médio desses animais? O consumo médio desses animais? Para não confeccionar nem de muito nem de menos. Porque a partir do momento que a gente abre o silo, nós precisamos consumir diariamente, né? Ou seja, fornecer para os animais diariamente, respeitando sempre o tamanho da fatia, que deve ser no mínimo 20 centímetros, né? E não sei se eu estou falando muito rápido, Simone, se tem algum... Não.
Eu tô achando que tá bom. Gente, vocês que estão aí, vão dizendo pra gente, tá? Vocês estão ouvindo direitinho, o ritmo tá bom, digam aqui pra gente. Por mim, eu tô ouvindo perfeito, Jeane, e tá tranquilo. Deixa eu colocar o óculos aqui que eu não enxergo nada de perto. Não chegou ainda perguntas, não chegou. Pessoal, vamos perguntar aí, vamos participar. Isso. E, olha, Brendson está dizendo que está ótimo, Neliton está dizendo que está ótimo, Ana Flávia também está recebendo o ok de todo mundo, viu, Jeane? Então, beleza, vou dar sequência. Então, esses são os pontos básicos que a gente tem que levar em consideração no processo de ensilagem. Quando a gente vai trabalhar com o pré-secado, a silagem pré-secada, ela já vai ter um teor de matéria seca diferente da silagem, né? Da silagem normal. Enquanto a silagem está com 30% a 35% de matéria seca, já o pré-secado, ele vai ter um teor de matéria seca maior, que pode variar de 35% a 65% de matéria seca. Então, se você for trabalhar com pré-secado, é interessante, por quê? Porque você pode, ao contrário do feno, que a gente leva de 2 a 3 dias, né, o processo, né, da confecção do feno, já o pré-secado é um dia. Então, você começa a trabalhar de manhã, no dia ensolarado, no final da tarde, você já está com o material armazenado. Né? Então, claro que tudo tem que levar em consideração os cálculos, dimensionamento, quanto eu vou produzir, isso é o básico, né? E sempre tá com o forninho micro-ondas ali para determinar o teor de matéria seca. A matéria seca é fundamental no processo de conservação. Ao contrário do pré-secado e da silagem, o feno ele já tem um teor de matéria seca bem mais elevado. Né? Então, a gente vai ter no feno entre 18%, no máximo 20% de umidade. Né? E quais são as práticas da fenação? Fenação já vai desde o corte, né, a escolha da forrageira, o momento ideal da gente cortar essa forrageira, para que não corte nem muito jovem, nem muito velha. Porque quando a gente corta uma forrageira muito jovem, o que acontece? A gente está perdendo material, perdendo em massa. Né? E quando a gente corta muito velha, a gente está perdendo em qualidade. A gente pode ter uma grande quantidade, mas de baixíssima qualidade, o que não é ideal. Então, nós temos que trabalhar no meio termo. Né? Vamos falar do Tifton 85, né? Ou vaqueiro, que o pessoal trabalha mais. Então, a gente corta com mais ou menos 28 dias de idade. Né? Corta mais ou menos de 10 a 15 centímetros do solo, cortou esse material, então a gente vai revolvendo durante o dia esse material para que a secagem ela seja uniforme. Tá certo, pessoal? Parece que tem uma pergunta. Tem uma pergunta de Ronas Fabino, eu acho que é isso. Ele está perguntando, Jeane, o que você tem a dizer sobre a silagem de cana, milheto ou sorgo? Bom, são 3 forrageiras interessantíssimas para a gente silar. Tanto a de sorgo, milheto e sorgo, né? Sorgo, isso. Sorgo, milheto. Então, e a cana? Sorgo, milheto e cana. Vamos falar primeiro da cana. A cana, ela é uma alternativa muito interessante para o processo de ensilagem, até porque ela tem uma alta concentração de carboidrato solúvel, então vai ajudar no processo fermentativo. Só que a cana, ela já tem uma quantidade muito grande de levedura. Então, a tendência é produzir uma grande quantidade de etanol. Esse etanol, excesso de etanol, então vai levar a perda de matéria seca, né, do material que está sendo ensilado, e também pode causar um desconforto no animal que vai consumir no começo, porque ele está consumindo etanol, esse etanol vai para o fígado, vai ser metabolizado, aquela parte toda bioquímica. Mas a gente pode minimizar essa produção de etanol pelas leveduras. Como? Utilizando um aditivo recomendado para a cana-de-açúcar, de preferência que esse aditivo ele seja heterofermentativo, ou seja, que ele produza, além do ácido lático, que vai favorecer o baixamento do pH, também o ácido acético, porque as leveduras são sensíveis ao ácido acético e não ao ácido lático, certo? Também pode-se utilizar ureia. Ureia também, ela inibe o desenvolvimento de fungos e leveduras, né? Então, as leveduras também são sensíveis à ureia, então é outra alternativa.
Lembrando que, se for utilizar um aditivo microbiano, é interessante que se busque aquele para cana, e de preferência bactérias heterofermentativas, tá certo? Com relação, então, é uma boa alternativa, a cana produz uma grande quantidade de massa, então, depois, claro, quando for fornecer para os animais, a gente tem que fazer o ajuste, né, de proteína, principalmente, porque a cana, ela tem uma grande quantidade de energia. Então, é uma alternativa interessantíssima, só tomando cuidado com essa questão para a redução da população de leveduras, né? Com isso, a redução através do uso de aditivos. Já o sorgo e o milheto são duas opções também para regiões que apresentam baixa pluviosidade. Por exemplo, o milho é extremamente exigente, a planta extremamente exigente em água, ela foi sendo melhorada e as exigências dela foram aumentando. É uma planta extremamente sensível ao estresse hídrico. Já o sorgo e o milheto, não, eles são mais resistentes, ou seja, exige uma menor quantidade de água. E são, então, duas opções interessantíssimas para se utilizar. O problema é que o produtor, ele criou uma imagem, uma visão que não existe, de que a silagem de sorgo causa como se diz, deixa o leite fino, ralo, não sei se é essa a expressão correta. E que não é verdade. O que falta fornecer a silagem, mas juntamente com outros ingredientes, né? Uhum. Talvez falte um pouquinho de energia nessa dieta, então deve ser complementado. Isso vale também para o milheto. Lembrando que o sucesso da produção tem que se levar em consideração também a adubação do solo, né? Então tem que se fazer análise de solo, tem que se adubar, escolher uma forrageira, a variedade adequada para a região. Então é interessante lembrar que o IPA, ele trabalha com melhoramento genético de milho e sorgo para a região. Então, procure o IPA para que ele recomende a forrageira, né? Ou seja, a variedade de sorgo ou milheto adequada para a nossa região. Eu não sei se eu respondi a questão. Ok. Ronas, dá o ok para a gente. Se você ainda tiver alguma dúvida, fique à vontade para colocar, tá bem? Aí a gente tem mais duas, Jeane. Eu posso te falar? Pode sim. Paulo, ele está perguntando aqui, quanto à silagem, há alguma bactéria ou fungo que devamos combater ou prevenir antes de fechar o silo? A bactéria, antes de fechar o silo, não, porque a bactéria ela só vai se desenvolver no meio anaeróbico, que são as bactérias benéficas e as maléficas, principalmente, né, das bactérias indesejáveis, são as bactérias do gênero Clostridium. E ela só se multiplica no meio anaeróbico. Então, o que acontece? O que a gente deve fazer é uma boa compactação e uma boa vedação. E o momento certo para cada forrageira, atendendo o teor de matéria seca e o mínimo de carboidrato solúvel, né? Então, tem que ter, no mínimo, a forrageira, ela tem que apresentar, no mínimo, 6% de carboidrato solúvel. E o teor de matéria seca, ele tem que estar adequado, dentro daqueles 30% a 35%, para que ocorra uma boa fermentação. A gente tem que também pensar em tampão. Por exemplo, as leguminosas, elas são ricas em tampão. Então, o tampão, ele faz com que ocorra um decréscimo no baixamento do pH e pode levar ao desenvolvimento dessas bactérias indesejáveis também. Normalmente, as graminhas, elas apresentam baixo tampão, né? Quem tem muito tampão são as leguminosas. Então, a gente deve pensar nisso. Usa-se um aditivo, se necessário, realiza-se a pré-secagem antes do armazenamento, se o teor de umidade estiver alto, ou você pode usar também um aditivo absorvente, tipo milho quebrado, milho seco quebrado, dentro que também vai ocorrer a absorção, né, da umidade presente na forrageira e com isso aumenta a matéria seca. Com relação a fungos, o fungo e a levedura elas vão se desenvolver no meio aeróbico.
Então, o que acontece? A gente precisa, principalmente os fungos. O problema não é o fungo, é o que ele libera, que são as micotoxinas, que são extremamente prejudiciais para o desempenho do animal, pode levar problemas reprodutivos, digestivos. Né? No caso do ruminante, é mais problemático o lado reprodutivo, né? Que é a longo prazo, o animal vai consumindo aquele material, e quando vê, já começou, o animal começou a não entrar em cio, começou a abortar, e às vezes pensa assim, o produtor pensa assim, é algum problema, alguma doença, né? E vai ver o problema são as micotoxinas que vieram dos fungos. Bom, mas enfim, vamos voltar lá para o começo, senão já vou viajando aqui nas micotoxinas. Bom, então o que a gente faz? A gente tem que compactar muito bem esse ciclo, né? E a vedação é fundamental. Então, compactando de forma adequada e vedando muito bem, então você vai ter um sucesso, né, no desenvolvimento desses fungos. Aí a gente só vai pensar novamente na abertura do ciclo. Porque quando entra o oxigênio, esses fungos e leveduras, eles voltam à atividade novamente, tá? Então, com isso, eles vão utilizando o quê? Carboidrato solúvel residual e ácido lático. Então, a gente tem que respeitar também o tamanho de fatia diária para se fornecer aos animais. Então, a gente tem que cortar no mínimo 20 centímetros e a fatia diária, para não ter problema com fungo, né? Com as micotoxinas. Nós temos também as bactérias, as enterobactérias, que elas produzem, também são aeróbicas, e elas produzem o ácido acético no início da fermentação. Então, sempre vai haver ácido acético na silagem. Por um lado, é até bom, porque as leveduras são sensíveis ao ácido acético. Então, esse pouquinho de ácido acético produzindo também pode ajudar a minimizar a questão das leveduras, dos fungos e leveduras. Mas lembrando que a gente não vai, eu vou deixar um pouquinho de oxigênio aqui para as enterobactérias. Não, a gente tem que compactar muito bem, porque para deixar somente aquilo que não tem como a gente impedir de se multiplicar durante um curto período. Então é isso, basicamente é isso. Eu não sei se respondi. Se eu não respondi, deixa aqui, se for com alguma dúvida, que a gente vai responder. Vão falando. Pronto, Paulo. Qualquer coisa você vai colocando aí pra gente, tá bom? Aí agora tem a pergunta de Hugo, que ele te pergunta o seguinte: por que não recomenda-se fazer a silagem apenas com capins? Você pode fazer ensilagem só com o capim, você pode ensilar somente o capim, pode sim, desde que você saiba a idade certa, respeitando o teor de matéria seca. O segredo é esse. Normalmente o capim, quando ele está no momento do corte, onde ele tem maior qualidade, ele tem muita umidade, certo? Por exemplo, vamos pegar o capim elefante, tá? O capim elefante, com idade ideal de corte de 58 a 60 dias, mais ou menos. Então, ele vai estar com 16 a 18% de matéria seca, ou seja, muito baixo. Então, você tem que fazer ou a pré-secagem, tá? Aí ele entra como uma silagem pré-secada, né? Para que atinja o teor de matéria seca ideal, né? Aí você não precisa se preocupar com carboidrato solúvel, que a planta nessa idade, capim, ele vai ter o 6% de carboidrato solúvel ideal para fermentação. O problema é a umidade. Se você não tomar cuidado com a umidade, é certeza que vai haver uma fermentação butírica e esse material vai se deteriorar todo. Você vai sentir aquele cheiro ponderado do silo, aquele cheiro desagradável, de coisa estragada mesmo. O material fica com aquela liga, gelado, que lembra uma coisa morta. Então, o material totalmente deteriorado e o ácido butírico, ele é extremamente prejudicial para o animal, porque são bactérias do gênero Clostridium e desencadeia uma infinidade de problemas para os animais. Então, a gente não pode ensilar o material com alto teor de umidade. O segredo do capim é você fazer o pré-secado, né? Fazer a secagem, uma pré-secagem antes de 6 horas, 4 a 6 horas no dia, aí sempre pegando, vai lá, tira a amostra, leva para o micro-ondas, que é rapidinho, e vê o teor, tem que ter a balança do lado também, para avaliar o teor de matéria seca dele. Chegou o teor de matéria seca, está adequado? Bora armazenar.
Ó, vamos logo colocar esse material no silo, compactar e vedar. Então, é esse o segredo. Não existe nenhum problema de se trabalhar com capim de espécie nenhuma. O segredo é o momento ideal de se selar, de armazenar com teor de matéria seca recomendado. Lembrando, quando você também corta o capim muito velho, você vai ter problema na compactação. Vai ter problema na fermentação, porque vai ter micro-organismos de baixa concentração de carboidratos para as bactérias ácido láticas, para produzir o ácido lático e baixar o pH e o material se conservar, né? E também a compactação, ela vai ser difícil. Por quê? Porque ele vai estar muito seco. Então, quando a gente passa o trator, ou sei lá, você pode compactar também com os pés, se você estiver trabalhando com silo cincho. Então, é aquele efeito puxão, né? Ele vai e volta, o oxigênio ele entra todo. Então, quando você armazena o material com alto teor de matéria seca, muita matéria seca, o capim velho, com baixo carboidrato solúvel, então você vai encontrar um material também com uma grande quantidade de mofo na abertura. Tomar muito cuidado com isso também. Perfeito. Eu acho que temos mais uma. Hugo, qualquer coisa vai falando, tá, Hugo? Hugo aqui é nosso seguidor assíduo, viu, Jeane? Todas as lives, ele está presente, nas publicações, ele está presente sempre. Hugo, se precisar de alguma coisa, pode nos procurar, viu? Nós temos, posso fazer propaganda aqui, a gente tem um grupo... À vontade! A gente tem, nós abrimos agora a página do grupo de estudo, que é o GFAP, então estão todos convidados para fazer parte lá do nosso grupo de estudo. Olha aí que maravilha, viu, gente? É oportunidade para todo mundo que acompanha, esses seguidores assíduos, os que entraram hoje pela primeira vez, tá aí o convite de Jeane, uma oportunidade massa para vocês não perderem. Então vamos lá, tem aqui Bárbara, está perguntando, Jeane, a ureia na silagem de cana iria aumentar o teor de proteína também? Sim, com certeza. Você está colocando, quando se coloca ureia, nós estamos colocando nitrogênio não proteico. E o nitrogênio não proteico, numa análise em laboratório, tudo é convertido para proteína bruta, né? E o nitrogênio não proteico é interessante, porque a gente sabe que quando chega no rumen, os micro-organismos rapidamente utilizam, né, para a síntese de proteína microbiana. Então, a ureia, ela é importante, ela vai ajudar tanto na redução de fungos e leveduras, né, como também vai aumentar o teor de proteína bruta e ela também atua na parede celular da planta, então fazendo com que ocorra um aumento na digestibilidade dessa parede celular, que a ureia, né, no caso a amônia, a ureia vai se quebrar, liberar amônia, né, a amônia ela vai atuar nas ligações mais fracas da parede celular, fazendo com que a N-celulose se torne disponível para os micro-organismos do rumen. Então, é interessantíssimo também. Perfeito. Aí, lembrando que a ureia, no caso, quando a gente usa a ureia como aditivo, a gente está, na silagem, a gente está pensando mais nela em relação a micro-organismos do que no teor de proteína e também na digestibilidade. Esse efeito secundário que também é extremamente benéfico. Ok. Vão respondendo aí, tá, gente? Se tá ok, se vocês continuam ainda com a dúvida, fiquem à vontade. Arthur está perguntando, Jeane, se alunos de medicina veterinária podem fazer parte desse grupo. Podem sim, estão todos convidados. Zootecnia, medicina veterinária e agronomia. Sejam todos bem-vindos. Olha aí, Arthur. Então, vai lá. Estão perguntando se é no Instagram. A gente já confirmou aqui que é no Instagram. E é só procurar e entrar, não é isso, Jeane? Isso. Depois os nossos encontros vão ser na universidade. Pronto. Então, até agora a gente não tem mais perguntas. Se você quiser continuar com suas explicações, fique à vontade. Eu acho que o Paulo está perguntando se compensa silagem a vácuo. Isso, tem. É isso mesmo, Jeane. Compensa a silagem a vácuo. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer dessa silagem a vácuo. Você está vendo mais alguma pergunta? Acho que não, né? Não estou vendo mais uma. Não, só estou vendo essa do Paulo, da silagem a vácuo.
Bom, se fosse lá, acho que eu estou pensando, compensa sim, é uma prática interessante, a gente tem que pensar nos custos, né? O pequeno produtor e o médio produtor, ele não pode, não é que ele não pode, não é desejável que se dê um passo muito grande, né? Então, a gente pode começar com práticas mais simples no processo de ensilagem e depois né, a gente passa a princípio, a gente pode fazer um silo trincheira ou um silo de superfície apenas com lona, sem colocar alvenaria. Depois a gente já pode pensar na compra de equipamentos, sempre sem dar um passo maior que a perna, sem precisar fazer muitos investimentos, depois ter dificuldade para pagar. A silagem de vácuo, se é a que eu estou pensando, ela vale a pena sim, vale a pena, porque quando você faz isso, você está reduzindo oxigênio do material. Outro tipo de silagem que a gente deve pensar também é da silagem de grão úmido, silagem de grão reumedecido e a silagem que é a top layer, que seria quando se corta o material da espiga para cima. Então, você tem isso, é mais utilizado para animais confinados, tanto para corte como para bovino leiteiro, né? Mas também pode usar também, claro, para caprinos, para ruminante em geral, mas quem utiliza mais é o pessoal de confinamento. Então, você corta, né, a planta, ou no caso o milho, da espiga para cima, aí vai perder essa parte de baixo, pode ensilar essa parte de baixo depois para um animal, para fornecer animais de baixa produção, ou não, né? Então, quando se ensila só dessa parte, né, que é a top layer, você está ensilando um material com alto teor de energia, com mais de 40% de grãos, então, alto teor de NDT. Então, é extremamente interessante. O pessoal também está ensilando somente a espiga, então, a espiga com a casca, né, com as bráquias, e é interessante quando se ensila a espiga inteira, porque apresenta, também vai ter a quantidade mínima de fibra efetiva para atender, né, o rumen do animal, para que o rumen ele continue funcional. Então, está sendo muito utilizada nesses confinamentos que estão trabalhando com animais alimentados com alta concentração de grãos. Então, coloca a silagem da espiga inteira, porque daí já está atendendo o mínimo de fibra que o animal exige para, né, o animal não, para que o rumen ele se torne funcional, né, que ele continue funcional e não desencadeie desordens metabólicas no animal. Então, é uma alternativa também. Nenhuma pergunta? Eu acho que, por enquanto não, Jeane, por enquanto estamos ok nas perguntas. Agora chegou uma, de Hugo. Com relação ao custo-benefício, você recomenda aditivos na silagem? Eu recomendo o aditivo na silagem quando você vai trabalhar com uma silagem. Por exemplo, se você for trabalhar com top layer, é fundamental que se use um aditivo, certo? Se usa um aditivo, quando se trabalha com silagem de grãos ou com a silagem só da espiga, é fundamental que se use um aditivo microbiano. E isso não tenho que questionar, até porque quem tem condições de fazer essa silagem tem como comprar. Eu tenho que pensar que tem que comprar o aditivo. Quem for trabalhar com cana-de-açúcar tem que pensar que tem que trabalhar com aditivo. Não vá ensilar sem aditivo, porque a gente tem que reduzir essas perdas de matéria seca. Então, a relação custo-benefício, ela é viável. Agora, se é um pequeno produtor, aí não compensa ele comprar aquele aditivo, né, para ensilar uma pequena quantidade. Ele pode já utilizar os aditivos da própria propriedade, né? Se ele tiver grão ali, ele pode utilizar o grão que ele tem, ele pode quebrar esse grão e misturar ali. Ele pode, daí, utilizar, né, a pré-secagem, ao invés de usar um aditivo, ele pode utilizar a pré-secagem, ou ele pode usar, daí, no caso, a ureia, que a ureia é um aditivo mais barato, lembrando que a ureia é bovina, não é a ureia utilizada para adubação de solos, há uma diferença nas duas. Então, aí sim, porque a ureia é barata, eu não me lembro de cabeça agora o preço da ureia, mas dá para utilizar, o pequeno produtor utilizar a ureia.
Agora, lembrando, dependendo do que se for trabalhar, se faz necessário, sim, o uso de aditivos, até porque um material, se você vai trabalhar com grão úmido, se você vai trabalhar com grão reumedecido, a silagem, o top layer, então é um material mais caro, né? Então a gente tem que reduzir ao máximo as perdas. Então é fundamental o uso de aditivo nesse tipo de silagem. Aí agora a gente tem que pensar que tem tanta coisa alternativa para a gente usar como aditivo, né? A gente pode usar resíduos de agroindústria para enriquecer essa silagem. Nós temos, assim, um leque de opções, né? Ok, Hugo. Manda aí, manda a sua dúvida de novo, qualquer complementação que você tiver, fica à vontade. Agora a gente vai para Glebson Ferreira. A silagem do grão, Jeane, também possui uma alta conservação? Possui sim, é uma ótima opção, tanto do grão úmido quanto do grão reumedecido. Então, a silagem de grão úmido, então a gente retira o material pouco tempo, né, de 2 a 3 semanas antes da colheita, então, né, da colheita tradicional. Então, a gente já está disponibilizando a área com 3 semanas de antecedência, né, para outra já introduzir outra cultura, já começar a mexer ali para outra cultura. E a silagem, quando a gente ensila o material, o que acontece? O ácido lático ele vai atuar no amido, aumentando a digestibilidade do amido. Então, consequentemente, esse amido ele vai ser melhor aproveitado pelo animal. Outra coisa também, a gente vai reduzir a quantidade de micotoxinas, porque o grão seco, ele é um problema. O grande problema é que não armazena o grão seco no local adequado, então ele vai ter muito problema. E também de outras pragas, né? Aquele carunchinho, que aqui no Nordeste é conhecido como gorgulho, eu acho. Gorgulho, isso. Gorgulho, aquele bichinho que perfura o grão e então aí leva a grande prejuízo, né? Então é mais interessante ensilar o grão, sim. Então eu recomendo a prática de ensilagem de grão. É muito pouco utilizada ainda aqui no Nordeste, e é uma prática interessantíssima que só vê resultados positivos, eu não vejo negativo. E a gente tem que pensar também que a silagem de grão úmido, ela pode ser utilizada para suplementação também de suínos, de outras espécies animais, não pensar só no ruminante. Então é uma opção muito interessante. E para a gente, se você quiser trabalhar com silagem de grão reumedecido, então você coloca 30 litros de água para cada 100 quilos de grãos. 30 litros de água para cada 100 quilos de grão. Ok, vamos lá. Clebson? Desculpa, levando em consideração a matéria seca. Eu, quando eu falo, é matéria seca. 100 litros, 30 litros de água, desculpa, para 100 quilos de matéria seca. Ok. Ok, Clebson. Dá um ok aí pra gente, tá bom? Tem mais outra pergunta. Posso mandar, Jeane? Pode mandando. Para leguminosas, é melhor realizar fenação ou ensilagem? Depende da leguminosa que você vai trabalhar e da quantidade que você tem. Se você tiver uma quantidade muito baixa, né, principalmente as leguminosas de caatinga, aí é recomendado se fenar. Porque a leguminosa, ela tem uma alta concentração de tampão, que a gente comentou aqui no início da live, né? Então, esse tampão ele pode prejudicar o baixamento do pH, né, desse material e, consequentemente, pode ter uma fermentação butírica. Então, quando se trabalha com leguminosas, é interessante se usar um aditivo microbiano. E também, um aditivo enzimático para aumentar a concentração de carboidrato solúvel, porque a leguminosa também ela tem alta concentração de proteína, menor concentração de carboidrato solúvel, que pode prejudicar o processo fermentativo. Então, é difícil dizer, ensila ou fena. Depende do que das condições que você está trabalhando ali. Às vezes, você também tem que ter o olho clínico para determinar, não, eu vou ensilar ou eu vou fenar.
Também, se tiver uma baixa quantidade, você pode ensilar em sacos, né? Hoje a gente já tem essa opção, a gente consegue comprar aí sacos de 50, 75 quilos, 200 quilos, então a gente pode também ensilar em sacos, que é uma alternativa bem interessante, né? Ou pode fazer o silo síntico. E pode se fenar também. Lembrando que a silagem, quando a gente armazena, a gente pode deixar ela armazenada por muito mais tempo. Já o feno, não. A gente fena, né, no período das águas para utilizar no período seco. Né? O feno, ele perde em qualidade, em cada mês que se passa, né, ele perde em qualidade, porque ele está no meio aeróbico, diferente da silagem. Ok. Vamos lá. Borba, foi essa da silagem, tem sim. Niraldo, ele pergunta, qual a finalidade de se colocar sal na silagem? O sal, ele é um regulador de consumo, né? O sal, ele é um regulador de consumo. Se colocar o sal na silagem, eu não acho uma prática interessante colocar sal na silagem. O sal, ele atua, o cloreto de sódio, ele atua como regulador de consumo do animal no coxo. Eu não sei se o sal, ele apresenta algum efeito antimicrobiano, né? Antibacteriano ou fúngico, né? Eu não tenho esse conhecimento. O único conhecimento que eu sei sobre o sal é que ele é um regulador de consumo. Então, você coloca o sal na silagem, coloca a silagem no coxo para o animal, ele vai consumir uma quantidade X e vai parar, porque o sódio ele regula o consumo. Desculpa se eu não respondi o que ele desejava ouvir, mas é o que eu conheço sobre a utilização de sal em silagem. Tudo bem, sem problema. Niraldo, qualquer coisa vai colocando mais aí pra gente, se você puder exemplificar, se já aconteceu algo que você tenha conhecimento, aí pode ser até que a gente já consiga facilitar na resposta, tá bom? Aí, João Franz, diga, pode falar, Jane. Eu vou anotar aqui para procurar saber mais sobre isso, porque para mim o sal ele atua só como um regulador de consumo mesmo. Ok. João Franz, muito bem-vindo aqui, viu, João? João já esteve com a gente também, Jeane, aqui na nossa live. Foi o primeiro zootecnista que abriu o ZooX Live. Vamos embora para a pergunta, né, João? Aqui em Pernambuco, temos produção de feno de alfafa no sertão, pela zootecnista Eunice. Você conhece esse trabalho? É mais ele está socializando aqui com você. Você conhece, Jeane, esse trabalho? Eu já ouvi falar sobre esse trabalho de fenação, né, desculpa aqui mesmo? De alfafa. Alfafa, me fugiu o nome, desculpa. Eu ouvi falar do processo de fenação de alfafa, e eu acho interessantíssimo que a alfafa, ela é a rainha das leguminosas, né? A alfafa, se diz que é o filé mignon do equino, né? E não só para o equino, mas para ruminante também, uma leguminosa que apresenta alto teor de proteína e proteína disponível para o animal, porque não adianta, às vezes a gente pega toda leguminosa aqui, onde tem um micro-organismo específico que vai fazer a fixação de nitrogênio, transformar o nitrogênio atmosférico em nitrogênio orgânico, né, as bactérias do gênero bisóbio. Então, elas vão ter alto teor de proteína bruta, né? Vão ter lá 18, 20, 21% de proteína bruta. Mas resta saber, ela vai estar disponível, né? A gente sabe que algumas leguminosas tropicais, elas apresentam alta concentração de tanino, né? E acaba reduzindo, né, o aproveitamento da proteína. Tem também a questão da parede celular, né? A parede celular ela é muito complexa, embora pareça ser simples, mas ela não é. O arranjo da parede celular ela é muito complexo. Então, algumas leguminosas têm um baixo aproveitamento, né? Então, e a alfafa não. A alfafa, ela é produzida, né, mundialmente, e ela apresenta, além de produção, uma grande qualidade. Então, eu acho, sim, que é um trabalho muito bacana da pesquisadora,
e tem que ser tocada à frente. A gente tem que produzir alimentos de boa qualidade no Nordeste. No Nordeste ele tem potencial para produção, sim, tem profissionais qualificados. O que falta, me perdoe, com toda a humildade, mas alguns produtores confiarem mais em nós profissionais, não é isso? Pura verdade. Inclusive, eu estava só abrindo um parêntese no que você está dizendo, Jeane. Eu estava conversando ontem com outro colega zootecnista exatamente sobre isso. Que o que falta é essa credibilidade. Porque a gente tem, sim, tudo que você acabou de falar, mas a coisa principal, que é a credibilidade, ainda falta. Né? É muito importante isso que você falou, muito bem colocado. O Paulo, novamente aqui perguntando para você, está perguntando, qual o melhor método de aplicação do aditivo, na sua opinião? O aditivo, depende do aditivo que for utilizar, né? Se você for utilizar a ureia, você tem que, se o material ele tiver já uma grande quantidade de umidade, você pode ir jogando, porque a ureia vai diluir. Claro que tem que ser muito homogêneo, né? Não pode ficar distribuir muito no lugar e pouco em outro. Ou você pode diluir também em água, né? Essa ureia, e com o regador e a pulverização. Exato, pulverização, né? Também tem aquele pulverizador. E o micro-organismo, no caso do aditivo microbiano, ele tem que ser diluído em água, assim também como o aditivo enzimático, que é a amilase, celulase, hemicelulase, e também pectinase, que também são aditivos que estão sendo bastante utilizados, que quebram a parede celular, né, disponibilizando a glicose para o micro-organismo, porque o micro-organismo, as bactérias ácido-láticas, elas utilizam carboidrato solúvel, então, glicose ou frutose como fonte de energia. Então, se usa esses aditivos enzimáticos para degradar a parede celular. Então, eles também são diluídos em água. Aí, quando você utiliza já um resíduo de agroindústria, precisa ver a matéria seca, né? Se for, às vezes a gente pega um resíduo que ele já está desidratado, por exemplo, bagaço de maracujá desidratado. Então, aí é só ir distribuindo. Quantas toneladas eu vou colocar? Quantos quilos por tonelada de capim eu vou colocar? Então, eu vou colocar, vamos dizer, 40 quilos por tonelada desse material seco. Quanto de matéria seca tem o capim? Aí ele vai ter que ter um pouquinho de umidade, um pouco mais baixa, porque você está introduzindo material seco, para não subir muito a matéria seca. Se bem que não vai ter muito problema, não. Você vai colocar, vai compactar e vedar. Então, aí não tem muito problema, mas é interessante ver essa questão, que também se tiver muito baixa a matéria seca, será essa quantidade que você vai colocar, vai fazer com que suba a matéria seca o suficiente. Agora, se você coloca um resíduo já úmido, aí o capim, né, ele deve estar com um teor de matéria seca bem alta, porque você está colocando água dentro do material. Então, é isso que você tem que pensar, tá certo? Tem uns trabalhos bastante interessantes, falando sobre aditivos em processos de ensilagem, né, realizado por grandes pesquisadores, então vale a pena ler, né, quando a gente tiver um tempinho, ler essas recomendações lá. E se precisar de alguma coisa, pode me procurar também. E tem o grupo, lembrando, viu, gente, sobre o grupo. Já tem pessoal aqui que está dizendo que está com saudade de você, Jeane. Um monte de elogio aqui para você. Depois, essa live vai ficar gravada, viu, Jeane? Até amanhã, às 8 horas. Aí, se você quiser, para dar uma olhada nos comentários que estão mandando aqui, dizendo que estão com saudade, que adoram você, que você é fera, vale a pena conferir depois a live. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu também tenho saudade de todos. E me visitem quando quiser, mandem uma mensagem, mandem um e-mail. Estou sempre no mesmo lugar, sempre na antigo AG, agora o FAP, né? Do Agreste. A gente está aqui em Garanhuns sempre. Eu vou estar sempre à disposição de vocês. Eu tenho muita saudade de todos os meus alunos. Olha aí, que coisa boa. Tá vendo, gente? Então, é só mandar mensagem e visitar, né, não, Jeane? Isso mesmo, pode vir sem medo.
Então, Jane, deixa eu lhe dizer, a gente está a 10 minutinhos da live. Se você quiser complementar mais alguma coisa, a gente parou um pouquinho nas perguntas, fique à vontade. A gente tem 10 minutinhos ainda da nossa live. Muito obrigada. Olha, pessoal, se as questões de vocês não foram respondidas aqui devido ao tempo, vocês podem deixar lá deixem aqui na live mesmo, que eu passo depois respondendo, ou vocês podem me procurar por e-mail, ou mandar uma mensagem. Se quiser mandar mensagem para o grupo de estudo, mande. Eu também tenho a minha página pessoal. Lembrando que minha página pessoal não tem nada de trabalho, mas eu respondo com o maior prazer do mundo. Podem telefonar, podem ir na minha sala se quiser. E eu deixo para vocês o seguinte recado, na verdade, né? Pessoal, o sucesso da produção animal é a alimentação. Eu sempre deixo bem claro isso. A forragicultura, ela é a base. Então, façam bem feito, estudem direitinho, para que não se reduza o máximo possível dos erros. Conservação de forragem é fundamental numa produção, tá? Então, a gente tem que encarar o produtor como uma empresa, certo? O pequeno ou médio produtor ele tem que ser uma empresa sustentável. A gente tem que pensar na sustentabilidade do sistema, e eu sempre falo, respeitando o meio ambiente, respeitando a nossa flora e a nossa fauna. Respeite as matas das nascentes, na margem dos rios. Se forem trabalhar com pastagem, procure trabalhar com o sistema agro-silvopastoril, que vai trazer também uma melhoria na qualidade de vida do animal a pasto. E sempre pensando que a gente tem que deixar uma área reservada para colher e alimentar no período seco. A gente não pode contar só com a pastagem, porque vai levar ao sucesso, a não sustentabilidade do sistema. E pensando também que a adubação ela é uma prática fundamental na forragicultura. Se você quer sucesso na produção, você tem que adubar sua pastagem, você tem que, principalmente quando se trabalha com conservação, porque você está retirando tudo, não há reposição nenhuma. Então, a adubação ela é fundamental. Procure, então, fazer análise de solo, leve para o técnico. A análise de solo ela já vem com a recomendação da quantidade que você precisa colocar, se é necessário fazer uma calagem, se não é necessário. Respeite, as taxas de lotação. E fundamental, quando se trabalha com conservação, se trabalha, vamos falar na empresa, no agronegócio, é o dimensionamento do que você vai trabalhar. Quantos animais você tem? Quantos animais você vai alimentar? Quanto tempo vai durar essa seca? Quanto que eu preciso ter de alimento para essa seca? Então, pensar nisso. Qual é o melhor eu plantar? Eu vou plantar milho ou vou plantar sorgo? Será que se eu plantar sorgo, a produção vai ser a mesma do animal, vai ser a mesma que o milho? A silagem ela vai ser de boa qualidade, sim. Aí o que você tem que levar em consideração é a exigência nutricional do animal. Se ele precisa um pouquinho mais de energia, e então você pode fornecer essa energia na forma de grão, não precisa pensar só em milho, O que a gente vê por aí é passar, vamos dizer assim no popular, um migué no produtor, enganar o produtor, porque ele fala assim, eu só compro a silagem se for de milho, porque a de sorgo, ela afina o leite. Então, o que o produtor que vende, alguns, não estou dizendo todos, ele faz? Ele mistura um pouco o milho com o sorgo. Então, o produtor, ele vê o grão ali e acha que é uma silagem somente de milho. E não é. Não é. E outro cuidado, quando se trabalha com sorgo, os animais não podem consumir esse sorgo antes do surgimento do pendão. A gente sabe que existem algumas variedades que têm uma grande quantidade de compostos cianogênicos, que quando o animal consome, libera o ácido cianítrico, que é letal para o animal. E também algumas variedades, acho que quase todas já foram melhoradas para reduzir essa questão do ácido cianítrico e também do tanino. Mas é sempre bom tomar um pouco de cuidado com isso. Então, fornecer na forma ensilada para o animal. Então, o sucesso da produção é a forragicultura, a alimentação. Vamos conservar, seja na forma de silagem, feno ou pré-secados. Tudo depende do meio que você está e nas condições para você trabalhar. Maravilha, Jeane. Gente, eu sei que tem perguntas, mandaram umas 3 perguntas aqui para você, Jeane. O que é que eu vou dizer a vocês que estão acompanhando essa live?
Jeane já disponibilizou tanto o Instagram, que é do grupo, quanto o Instagram dela pessoal, para vocês entrarem em contato. Então, quem não conseguiu tirar as dúvidas aqui, fiquem à vontade para entrar em contato com Jeane, já que ela deu essa oportunidade para a gente. E essa live, para quem não assistiu, ela fica gravada até amanhã. E a ABZ Pernambuco está fazendo um vídeo de todas as lives que acontecem aqui e colocando no YouTube da ABZ Pernambuco. Porque eu sei que muita gente tem um compromisso na sexta-feira, não consegue, porventura, assistir, então a gente colocou lá em formato de vídeo. Tá bom, gente? Jeane, minha querida, muito obrigada. Foi uma live maravilhosa. Sinta-se à vontade para voltar outras vezes. A ABZ Pernambuco está aqui aberta para você. Assim que quiser, é só dizer, Simone, posso falar sobre esse assunto? E a gente dá um jeito para trazer você de volta, viu? Simone, eu agradeço. É um prazer enorme contribuir, né, cooperar com todo mundo, principalmente com a ABZ. A gente já deixa o recado aqui, né, que a zootecnia, para ela se fortalecer, é preciso ter, né, que a ABZ ela seja forte. Então, vamos, né, afiliar à ABZ. E eu agradeço do fundo do meu coração essa oportunidade de estar aqui. Está sendo muito prazerosa, essa live foi muito boa e pode contar comigo sempre que precisar. Obrigada, Jeane. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Um beijo grande para você, uma ótima noite, um ótimo final de semana. Zootecnistas, veterinários, agrônomos que acompanharam essa live, técnicos agrícolas que sempre acompanham a gente. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Se quiserem mandar para mim, eu envio para a Jeane. Enfim, na próxima sexta-feira tem mais OX Live com um assunto massa que eu só vou divulgar durante a semana, que é segredo. E vocês aproveitem muito o final de semana. Um cheiro para todo mundo. Jeane, obrigada. Fica com Deus. Tchau, obrigada.